Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia 25 de março de 2022. Graças a Deus, né, irmãos e irmãs? Estamos aqui em vigilância, em obediência, em meditação, em oração, né? Procurando aí os caminhos, né? As veredas direitas, as veredas das virgens prudentes, para sermos contados, né, no seu número, aquelas virgens, né, que serão arrebatadas, receberão o corpo espiritual, né, o espírito vivificante, e amém, né, e graças a Deus. Pois é, irmão, então vamos orar, né, vigiar e orar sempre, né, em meditação, em oração, em cânticos, né, esperando aí a vinda do Senhor Jesus, que é o que nós estamos fazendo, né? Olhando aí para o nosso redor, né? E vendo aí o que está acontecendo e colocando aí no prumo das Escrituras para ver se esses acontecimentos são aqueles últimos, né? Que estão previstos ou nos anunciam a proximidade da sua vinda, né? Graças a Deus, né? Sabemos que ele está cada vez mais próximo, né? Que já lá vão mais de 2000 anos, né? Ou quase 2000 anos, que ele subiu aos céus e entregou a igreja, né, aos santos apóstolos, né? E agora estamos nós aqui, né, irmãos, imitando esses apóstolos, imitando aqueles irmãos, né, que creram no Senhor Jesus, creram em tudo que ele disse, né? Creram nele e foram ali, então, dispenseiros, né? Dispenseiros da nova aliança, da graça, né? Os apóstolos, homens santos, né? Homens escolhidos para aquela função, né? Diligentemente escolhidos. E amém, né? Então vamos continuar aí, né, aquilo que os apóstolos nos disseram, nos escreveram acerca dos últimos tempos, acerca da igreja, acerca das heresias, acerca daquilo que poderia acontecer com as igrejas, né, que é o que nós estamos vendo aqui no Apocalipse, né? Apocalipse aqui eu entendo que essas cartas estão descrevendo os tipos, né? Os tipos de igrejas, de irmãos, de congregações, né? Ou os tipos de coisas que poderiam acontecer nas congregações dali para frente. E como também aconteceram antes, né? Que João escreveu o livro dele lá pelo ano 100. Então nós estamos aqui no capítulo 3, né, do Apocalipse, na quinta carta à igreja de Sardo. Já vimos aqui, né, no capítulo 3 e no versículo 1, vamos ler ele aqui, ó. Ao anjo da igreja que está em Sardo escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Né? Então isso aqui é um tipo de situação que pode acontecer com qualquer igreja, né? Como também o que foi descrito nas outras cartas, certo? Então ele está falando aqui, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, é o Senhor Jesus, e as 7 estrelas, eu já disse lá que as estrelas representam os anjos das igrejas, os ministérios das igrejas, né? Que as cartas estão dirigidas aos anjos, aos ministros, aos ministérios, né? Então esse ministério aqui de Sardo, né? Ele estava morto, né? Ele dizia que estava vivo, mas na verdade ele estava morto. Ou seja,
ele era um ministério relapso, né? Ele não estava cuidando das ovelhas, certo? Então ele está dizendo aqui, ó, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Então, como ele está morto, né? Então, muitos irmãos ali que o seguem também estariam mortos, ou mortos, né? Então, o Senhor Jesus diz aqui para ele que não achou as obras deles perfeitas. Aí lembra ele, né? Lembra aí, né? Do que tens recebido e ouvido. E guarda e arrepende. Quer dizer, morno quer dizer que ele estava esquecido, né? Ele se esqueceu, né, da doutrina, dos ensinos apostólicos, né? Estava desanimado, estava morto, né? Estava com a esperança perdida, digamos assim. E não estava mais vigiando, ó, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, né? E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas aí o Senhor Jesus diz que lá em Sardo, algumas pessoas não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Isso aqui é o quê? São as virgens prudentes, né? Nós vamos ver que em todas as cartas, o Senhor Jesus vai, né, falar dos erros, corrigir os erros, mas ele vai falar que tem lá um remanescente, né? Tem lá alguns irmãos que não estão absorvendo, né, aquele tipo de comportamento do ministério, aquele tipo de ensino que o ministério estava dando. Então está aqui, ó. Também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Não contaminar os vestidos é exatamente, né, não seguir os maus exemplos, né, do ministério. Porque o ministério pode dar mau exemplo, né? Sim, irmão, então vamos aqui para a sexta carta, né, aqui no capítulo 3, né, no versículo 7 em diante, até o 13, que é a carta à igreja de Filadélfia, né? Aqui é a igreja que está em obediência completa à palavra, né? Está em unidade completa, né? Ó. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? Eu sei as tuas obras. Olha aí, ele está acompanhando as obras da igreja, as obras do ministério. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí, né? Então esse tipo, né, vamos dizer assim, esse exemplo de igreja, é aquela igreja que guardou a fraqueza, né, pelo Evangelho. A sua fortaleza era o Evangelho. Então, ó, tendo pouca força, né, é uma igreja fraca. Fraca no sentido carnal, né? Fraca no sentido de relacionamento com o mundo, digamos assim, ou de aceitação com o mundo, né? Mas ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor Jesus, né? Aí o que ele diz no versículo 9, 3:9? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Olha aí, irmãos, o que está previsto, né, profetizado para a igreja, né, que cumpre com a palavra, para as virgens prudentes. Aqui, nessa igreja que só tinha virgem prudente, né, que o ministério estava perfeito, em unidade perfeita com os irmãos, né? Então, o que vai acontecer aqui, o quê? As virgens prudentes, elas vão sentar no trono, né? Junto com o Senhor Jesus, como está escrito.
serão adorados, né? A igreja será adorada. E aí ele vai dizer o quê? No 10º, como guardaste a palavra da minha paciência. Irmão, vamos parar por aqui, né? Porque senão não dá certo eu fazer aqui o vídeo. Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.